Olá a todos, bom dia. Quem tá de pé aí atrás, eu vou convidar vocês para se sentarem, por favor. A gente tem vários lugares aqui na frente. Gente, em primeiro lugar, obrigada. É um prazer enorme, depois de 2 anos aí, sentar todo mundo junto, poder receber vocês aqui hoje, poder conversar com vocês. Eu sei que a agenda de vocês é extremamente complexa, então agradeço muito a presença de todos vocês. Pessoal, como vocês sabem, o Think tem como proposta trazer provocações e soluções para o mercado. O que a gente está avaliando hoje, e a gente vai tentar trazer para vocês, é, diante do cenário econômico, diante da complexidade do segmento de finance, diante das mudanças do consumidor, que provocações a gente pode trazer? Eu vou começar aqui falando sobre esse... Adoro, não muda? Começar falando sobre esse conceito, tempestade perfeita. Vocês já devem ter ouvido falar. O que é o conceito tempestade perfeita? É quando alguns fatores econômicos que não deveriam estar juntos se unem. O que a gente tem? A gente tem uma taxa de juros alta, a gente tem inflação e a gente tem baixo crescimento. Esses 3 fatores geram o que a gente chama de tempestade perfeita, onde fica difícil a navegabilidade porque ela fica mais turva. E é preciso inovar e sair da inércia. Vamos então entender um pouquinho o que aconteceu no cenário econômico. Primeiro ponto, a gente está saindo de uma pandemia e o que a gente está vendo? A gente está vendo uma injeção de liquidez não vista desde antes da Segunda Guerra Mundial. Foram 25 trilhões de dólares que foram injetados em 97 países, representando 30% do PIB global. Segundo ponto, as pressões de supply chain. Os gargalos ficaram evidenciados. Terceiro ponto, a política zero Covid na China, que gerou uma redução no crescimento do varejo de 11% e uma estimativa no PIB de 3%. Se não bastasse esses 3 fatores, a gente teve ainda um conflito na Ucrânia que gerou uma crise econômica e também energética. Esses 4 fatores geram um desequilíbrio entre oferta e demanda e acabam pressionando a inflação, fazendo que bancos centrais façam um aperto monetário. Fazendo um aperto monetário, taxas de juros mais altas, o dinheiro fica mais caro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Maturidade e complexidade do Brasil. Eu gosto muito desse gráfico da BEM, onde ele olha a maturidade do mercado e a penetração de serviços básicos, como mobilidade, finanças, conexão, entre outros. E essa é a primeira vez que o Brasil sai do lado esquerdo do gráfico e passa para o lado direito do gráfico. O que isso significa? Isso significa que aquele crescimento orgânico que a gente estava acostumado e que muitas vezes nos ajudou a sair de crises, não existe mais. Outro ponto que a gente tem também é a disrupção digital. O Brasil também está no eixo superior do gráfico, fazendo com que o mercado fique mais competitivo e aumente a complexidade. Não existe mais espaço para negócios medianos. Provavelmente, um novo cliente de uma marca já é cliente de alguém. Nós vamos viver agora uma era do rouba-monte. Terceiro ponto, quando a gente entra no segmento de finance. Dentro do segmento de finance, o que a gente vê hoje? A gente, primeiro, tem uma alta penetração, 94% da população com mais de 16 anos com uma conta aberta, lógico que é muito decorrente do auxílio emergencial, e você tem 78% da população 16 mais com mais de um produto bancário. O que mudou? Com o surgimento das fintechs e com a maturidade dos bancos digitais, esse cenário ficou mais complexo. Quando a gente olha para as buscas do Google, eu gosto muito desse insight que mostra a complexidade. Antigamente, 5 principais marcas do mercado financeiro concentravam 60% do interesse de busca. Hoje, essas 5 marcas concentram 40%. O consumidor mudou também. Hoje, ele navega com soluções entre várias marcas, entre soluções que oferecem o que ele tem de melhor. Então, se ele precisa de um parcelamento para o boleto e uma marca está dando, ele vai para o parcelamento de boleto. Se ele precisa de uma taxa de juros diferenciada, ele vai para um outro. Então, ele está navegando mais ou menos o que aconteceu nas telcos
quando ele navegava em vários chips. Então, ele está navegando dentro de vários players que têm interesse para ele. Isso gera uma complexidade muito maior, uma competitividade maior e a fidelidade fica mais difícil. Outros 2 pontos que também vão gerar uma complexidade no mercado é o Open Bank, em fase final de implementação, e o DeFi, que tem necessidades de regulamentação, mas tem uma estimativa aí de gerar até 2028 500 bilhões de dólares. Ou seja, mercado extremamente competitivo. Diante desses 3 pontos, a gente precisa refletir e se adaptar. A inovação é fundamental. É uma questão de sobrevivência. Vamos também entender os dados históricos passados, para ver se a gente tinha algum aprendizado. A gente gosta muito de olhar para dados, para a gente ver o que a gente tem para aprender. Quando a gente olha todas as crises econômicas do Brasil desde 1950, o que a gente aprende? Primeiro ponto, a maioria das crises duraram entre 8 e 18 meses. Lógico que a gente não tinha vivido uma pandemia global. Por outro lado, a gente tem uma novidade boa. A penetração de internet era muito difícil. Muito diferente. Hoje a penetração é muito maior. E hoje a gente tem um outro fator. Hoje em São Paulo, a partir das 8 horas da manhã, começou o 5G. O 5G traz mudanças para o segmento de finance bastante elevadas. Mas isso é tema para um outro think, porque afinal de contas eu quero ter vocês aqui de novo. Estamos preparando um outro conteúdo sobre 5G. Tá bom? A gente também foi entender um pouquinho alguns estudos que entenderam empresas, entenderam o que algumas empresas fizeram nas últimas crises econômicas. Tem um outro estudo também da BCG que mostra o seguinte, que empresas que evoluíram, que mudaram alguns processos, que inovaram, cresceram mais em margem e rentabilidade 3 anos após a crise do que as empresas que ficaram estagnadas. Bom, diante de todos os aprendizados, o que a gente vai tentar falar para vocês hoje um pouco? Primeiro, resgatar os fundamentos do negócio. Produtos e experiências precisam ser revisitados. O consumidor mudou. A ultraconveniência é o que eles querem agora. Será que nós estamos com produtos adequados para toda essa realidade? Eficiência operacional, processos de gestão, tecnologia, ferramentas, quebras de silos são fundamentais. Outro ponto importante, a valorização das pessoas é fundamental, afinal de contas são elas que vão entregar os nossos resultados. Mas tem um ponto importante para a gente adequar e a gente está vendo um desequilíbrio muito grande entre os objetivos de negócio e os KPIs, como esse time está sendo avaliado. Então, a gente ainda vê, por exemplo, um cliente querendo que a gente trabalhe com um lead mais qualificado, que gera um custo de aquisição mais caro, e o time sendo avaliado por volume de aquisição. Isso precisa mudar. Vocês precisam ter certeza que esses KPIs estão alinhados. Outro ponto, estratégias de growth continuam sendo fundamentais, mas ela pode ser mais inteligente, e a gente tem tecnologia para isso. Quer rentabilização e retenção da base, fundamental num cenário de rouba-monte, que é o que a gente está vivendo agora. A gente precisa olhar se as nossas estratégias de care estão alinhadas. Consideração. Aqui eu acho que é uma oportunidade gigantesca para o mercado e para a comunicação. A gente ainda vê muita oportunidade para que a comunicação tenha atributos relevantes para cada grupo de audiência. Isso ainda é uma oportunidade gigante no mercado de finance. Os clientes que estão fazendo isso têm conseguido resultados bastante significativos, entre 10% e 20% de incremento. Essa é uma oportunidade bastante significativa. O que é relevante para cada grupo de audiência? Outro ponto também que ajuda é uma outra pesquisa de Harvard, que também analisou 3 anos pós-crise e percebeu que as empresas que adotaram estratégias de ataque e defesa cresceram muito mais do que aquelas que ficaram estagnadas. E aí eu vou começar trazendo uma provocação de 3 cases. Adoro olhar para cases passados. O primeiro deles é da Kellogg's, que na recessão de 29 aumentou o investimento publicitário e se tornou líder de share de cereais. Por que esse ponto é importante? Porque quando a gente olha históricos passados, o share tende a mudar entre marcas de um pós-crise. As empresas que lideram o share não necessariamente saem da crise liderando o share.
Então, esse é um ponto de atenção muito importante. Segundo ponto, que eu gosto muito. Na crise energética de 73, a Toyota e a Honda, mesmo tendo as melhores soluções para combaterem a crise, não tiraram o pé e conseguiram manter e aumentar suas estratégias. Para quem conhece Toyota e Honda, isso foi extremamente significativo. Não era um movimento normal, e ainda não é. Né? O Toyota e a Honda são mais reservadas para isso. Mas elas detectaram uma oportunidade e se tornaram líder nos internacionais nos Estados Unidos. Terceiro ponto. Na crise econômica de 2008, a Apple lança o iPod Shuffle a $49. Lançou um produto novo com preço equivalente e necessário para a recessão. São 3 cases históricos importantes de empresas que não ficaram estagnadas. Agora eu vou chamar para vocês aqui o Marcel, nosso head de bancos, para contar para vocês um pouquinho do porquê que ele convidou os próximos 2 speakers. E depois os speakers fazem as apresentações dele. Muito obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcel Bonzo, lidero a indústria de finance, responsável pelos bancos. E é um prazer conseguir ver clientes, amigos, parceiros, hoje todo mundo junto depois de tanto tempo. E o motivo da minha apresentação, antes de eu entrar no detalhe, obviamente, dos nossos próximos palestrantes, eu queria trazer algumas informações que não necessariamente elas estão presentes no cenário econômico, mas que elas talvez estejam presentes intrínsecas à nossa indústria. E o mais importante dessa reflexão, eu acredito que é a gente olhar numa perspectiva, se a gente está num momento de crise, num novo contexto, geralmente nessas oportunidades que a gente pode repensar algumas iniciativas, gerar uma disrupção e até mesmo encontrar uma nova inovação. Esse primeiro dado, ele compartilha e vem de um estudo da McKinsey, onde a gente vê uma análise dos últimos 8 anos dos principais resultados dos bancos mundiais. O que a gente consegue notar é uma migração da penetração de resultado do pool de receitas desses bancos. A gente vê um aumento significativo da receita de originação e distribuição de produtos, que tem uma característica que apresenta uma rentabilidade muito melhor. A gente apresenta nesse tipo de produto uma alta, não uma alta, né, mas uma não necessidade de alta capacidade de capital, possui uma penetração e uma distribuição digital muito mais eficiente e a média de ROI desses produtos apresenta uma média de 20%. Em contrapartida, a gente vê uma redução de 10 pontos percentuais quando a gente olha produtos que estão relacionados a tarifas, contas, empréstimos, o crédito como a gente encontra e a gente determina como algo estratégico para a gente sabe que boa parte dos modelos econômicos estão sustentados a isso. Quando a gente vê esse dado, ele já exige muito mais capital, uma necessidade de capital, ele possui uma oscilação condicionada, obviamente, às taxas de juros e ela apresenta uma média de ROI de praticamente 4%. O que é importante a gente olhar aqui? É quando a gente reflete no momento desse, se a gente tem um portfólio de produtos hoje capaz de enfrentar essa tendência ou de seguir essa tendência de rentabilidade. O segundo dado que eu gostaria de passar, ele vem de uma perspectiva de consumidor. Quando a gente olha nas buscas, a gente começa a enxergar uma retração da intenção de consumo dos consumidores por produtos de alta rentabilidade. Os maiores produtos, quando a gente olha tamanho de mercado e oportunidade, eles possuem hoje uma retração só esse ano de 13%. Quando a gente olha em contrapartida, a gente consegue enxergar um crescimento acima de 100% de produtos de maior risco e também produtos que trazem uma menor margem para os produtos. Para as instituições financeiras que estão baseadas no modelo econômico necessário e baseado em crédito. Esse é o segundo fator que a gente traz como pensamento e até mesmo reflexão. Será que o meu modelo econômico é autodependente, tem grande dependência dessas operações de crédito, capaz de ter essa pressão ou sobreviver? Isso deverá impactar, e como já está impactando, no curto e médio prazo, o resultado dessas operações. E por fim, mas não menos importante, a gente fez no Google um estudo que mostra a relação do brasileiro bancarizado com as instituições financeiras. Se a gente considerar hoje 100% dos nossos bancarizados no Brasil, 2,6% é a média de relações com instituições financeiras. Me parece uma média razoável, para o tamanho do mercado que a gente tem na quantidade de competição. Mas quando a gente olha detalhadamente essas informações, a gente começa a entender um outro comportamento que exige talvez uma outra estratégia. Praticamente hoje, quem tem a principalidade, o relacionamento com uma única instituição financeira é apenas 30% dos bancarizados, e esses 30% eles estão relacionados aos bancos incumbentes.
Dentro dos bancos digitais, a gente já vê uma penetração menor. Hoje, apenas 2% da base dos bancos digitais tem a principalidade dessas operações. Mas quando a gente quebra, e aqui começa a ficar um pouco mais interessante a discussão, que é 47% dos bancarizados hoje possuem 3 ou mais relacionamentos com instituições financeiras. E desses 47, 18% possuem 5 ou mais relacionamentos. Quando eu digo 5 ou mais, a gente consegue enxergar nesse estudo até relações de 8 até 11 instituições financeiras por um mesmo CPF. Isso traz uma competitividade, obviamente tem uma motivação grande desses consumidores em busca de acesso a crédito, mas aí trazem outros questionamentos de quando a gente olha, principalmente na penetração das bases. Praticamente desses clientes que têm mais de 5 relacionamentos hoje, praticamente 29% são clientes de bancos incumbentes e 56% de bancos digitais. Ou seja, quando a gente olha dessa relação, a gente consegue enxergar que o relacionamento passou a ser uma commodity. A boa experiência digital te permite entrar nessa competitividade. Mas será que necessariamente só essas entradas são capazes de te diferenciar quando você olha até 5, 8 ou 11 instituições financeiras? Para mim, essa é uma das reflexões que a gente deveria estar pensando e talvez até refletindo. Existe um outro comportamento de busca que a gente vem notando e ela foi intensificada principalmente nessa evolução dos últimos 2 anos e meio que a gente enxerga. Um comportamento que a gente está chamando de novas escolhas intencionais. O que ela quer dizer? Essa necessidade, essa volatilidade que a gente enxergou nos últimos anos no mercado exigiu e trouxe uma demanda dos consumidores de serem mais exigentes, terem mais referências, maiores experiências digitais, e não só na indústria financeira, que a gente sabe o quanto isso se ampliou, mas também em outras referências e outras experiências digitais. Isso trouxe um cliente com outro tipo de comportamento, uma outra jornada, principalmente uma escolha de instituição financeira. E, ao mesmo tempo, com uma menor quantidade de recurso. É um cenário para se repensar e entender qual é a tua capacidade de diferenciação e competitividade. Quando a gente olha os 3 dados conjuntos, eles têm uma correlação de informação, obviamente, quando a gente fala do modelo econômico que você está baseado e o perfil de portfólio de produto, como é que você vai reagir a uma demanda, retração de demanda se você tem um modelo econômico baseado em crédito? E, por fim, como é que você joga um jogo onde a gente vê uma comoditização da categoria, principalmente por relacionamento dentro das instituições financeiras? O ponto, para mim, e alguns questionamentos, eles passam sobre: será que todo mundo está pensando no mesmo modelo de negócio, repetindo a fórmula que a gente tem baseada praticamente em crédito? Será que a diferenciação está limitada ainda a tirar uma barreira de custo dentro da categoria? Outros pontos que a gente pode até discutir é: será que todos os players, alguns players estão gerando valor que seja capaz de gerar preferência e principalidade nessa relação, nesse contexto? E, por fim, será que a inovação que a categoria trouxe até aqui ela é capaz de mover e gerar um modelo econômico eficiente para os próximos 3 ou 5 anos? Para mim, essas são reflexões que a gente deveria fazer, e esse é o momento ideal para a gente fazer isso. Pelo momento de crise, pelo momento de novo comportamento do consumidor e como oportunidade de diferenciação. Acho que quem conseguir entender qual é o próximo passo e evolução disso, terá um maior diferencial competitivo. Falando sobre os nossos 2 speakers, quando a gente fala do futuro e dessas projeções, ninguém melhor do que Brad King para trazer essa visão da nossa categoria e do futuro. E depois, na sequência, o Rodrigo Carvalho, que é o nosso head de mensuração, que vai falar um pouco sobre lifetime value numa perspectiva prática. E prática, quando eu digo, é como é que a gente traz uma mudança de visão de portfólio de produto para uma visão de portfólio de clientes de valor. Para mim, essa é a grande transformação que a gente deveria estar. I would like to invite Brad King. Thank you. Have a clicker. Good morning. It's so good to be back in Sao Paulo after, the pandemic. I know we still have the pandemic, but, we can manage it now, but a couple of years of not traveling. 2019 I did 33 countries on the road, and then 2020 I did 2. So it's a big difference for me as a speaker. But today I'm going to take you on a bit of a journey. I'm a futurist. I don't know if you know the definition of what a futurist is. It means never being wrong today. Okay?
But hopefully by the time you find out I'm wrong, you've forgotten what I said 10 years before, right? But so I'm going to take you on a macro view of what I think is going to happen economically, and then we're going to drill down into fintech and banking in LATAM, and what the economic crisis means for the fintech sector globally and here in LATAM. And you know, Brazil has been doing very good on fintech. You know, we're going to talk about some of the examples here as we get into that. But let's start with just looking at you know, the next 20 or 30 years in terms of what we expect to happen. The largest economies in the world in the 2050s will be what we call smart economies. These are based on high levels of automation. The way to be the most profitable, most you know, sustainable economies of the future will be based on robotics, artificial intelligence, smart contracts. This is how economies will differentiate and compete in the 21st century, with intelligence. You know, the old days of resources, manufacturing competency, these things will not be as important as the amount of technology deployed in the economy. This means that China is going to be the world's #1 economy globally in the early 2030s. We thought it could happen as early as 2028, but now because of the pandemic, it's probably going to be around 2032, something like this. It'll be quite a shock for the Americans when China becomes the #1 economy. And China will, as you can see, they're already rattling the saber with the US. They're going to suggest that the US system has failed, you know, because their economy is #1. So I'm not sure how the Americans are going to cope with all of this. But China is already investing huge amounts of capital into artificial intelligence, smart infrastructure, and this core capability of a smart economy. The Belt and Road Initiative, they've already deployed $8 trillion on Belt and Road. For fast rail in China, just since 2014, they've deployed 38,000 kilometers of fast rail. You know, any other economy, building a fast rail takes many, many years. China, they've got very good at doing this very quickly. They teach artificial intelligence from a grade school age. It's really built into their thinking about how China can compete in the 21st century. So what are smart economies like? Well, highly automated economies are going to have a lot of robotics and drones delivering pizzas and things. And this is a movie on Netflix called Mute, which shows drones delivering food. And the concept here is, well, how do you deliver food into an apartment? This guy falls asleep, he wakes up, and there's a drone in his living room dropping off the package of food. He gets up, and there's his food delivered through the window. So robots are going to be a very big part of our life in the 2030s onwards. In fact, by 2035, we expect there's going to be more robots on the planet than humans. So be kind to robots. You never know what's going to happen in the future, okay? And of course, we have iFood working on delivery robots as well. Now, smart economies have pros and cons. They make our life much easier. This technology investment is going to make, give us more leisure time. It's going to give us higher quality of life. So we're going to live longer, better medical care, better access to education. But it is going to change the way we work because more and more automation. So we'll have to work more with technology, with robotics, artificial intelligence to keep our skills up to date. But of course, you have truck drivers, like in the United States, about 2 million transcontinental truck drivers in the United States. We expect their jobs to disappear because of autonomous driving. It's going to save a lot of lives and save money, but this is an impact. So we have to work out this transition from these smart economies in terms of how we transition our labor force. Because AI is designed to
decrease the dependence on human labor and increase the reliance on computing technology and artificial intelligence. This is one of the reasons you hear many entrepreneurs, including, of course, Larry Page and Sergey Brin, talk about universal basic income. Elon Musk talks about this, Zuckerberg and so forth, as a logical outcome of highly technological societies, because this will take some pressure off those whose jobs have been affected by technology. But the intent of AI is really to make our lives better with this technology, but it will undoubtedly change the way we work. It'll mean that the work that we do, especially with UBI, will be more things that we're passionate about, things that are more important for social causes, things that contribute to human society, rather than just jobs that put food on the table. So the nature of work will change and adapt. But then, of course, we get to fintech and banking and what's happening in this space. Banking was very slow to adapt to the internet. If you look at most banks didn't offer the ability to open a bank account online until the mid-2010s, like 2013, 2014, and yet, we had the commercial internet back in the mid-90s, 1995. So why the hesitancy? Well, it's because of the distribution model that banking had, based on branches and human contact and signing a piece of paper, an application form. But technology infusion is rapidly changing the banking environment. In 2025, the banking ecosystem is going to look like this. We'll have the tech players, the specialist fintechs, the data partners and providers, and of course the surviving banks. Now, I say surviving banks with purpose, because if you're not in this ecosystem, working with technology players, working with fintechs as a bank in the future, then you don't fit in the real-time embedded banking world that we see emerging over the next few years. I talk about the cycle of banking in terms of these eras. Bank 1.0 being traditional banking, 2.0 being self-service banking, ATMs, internet call centers, 3.0 being mobile banking, 4.0 is embedded distributed banking. It's banking when and where you need it, but it's based on the technology layer. Today, for every one interaction a Brazilian has in a bank branch with a human, they have between 350 and 500 interactions with banks and fintechs digitally. So branches are just not important from a banking perspective in terms of delivery mostly these days. There is some legacy there, but obviously digital is the way moving forward. And when you get the most efficient digital experience for customers, it's real-time access to credit, access to savings, and access to payments without having to sign a piece of paper or interact with a human. That's the most efficient form of banking utility. That means we move away from bank products to embedded banking experiences. Now, one of the core experiences we use every day in banking is payments. Of course, the adaptation of the smartphone to payments was obvious, that it was a better tool than a plastic card, because a mobile wallet can tell you your balance before a transaction, after a transaction. It can now act as a financial coach and all of these things. But when in the West, and here in Brazil, the first iterations of the mobile wallets tended to be extensions of the MasterCard, Visa, Discover, Amex system, trying to basically make sure that we could still use the point of sale with these new mobile wallet features. So we put a plastic card inside the phone. Now, this is what we call iterative design. Right? We took the plastic card model, the interchange model, and we iterated on it. But in China, mobile payments were a first principles design approach. That is, they didn't start with any traditional system and iterate on it or improve on it. They started from scratch with a new system. QR codes. And of course, Pix here is built on very similar technology to this. But the advent of this mobile payments architecture based on QR codes and these new thinking about mobile wallets enabled China to do some spectacular things in terms of mobile payments.
So in 2014, when Tencent WeChat Pay and Alipay started to offer their mobile wallets, one of the first features they offered was this electronic red packets. I don't know if you know about Chinese New Year, but instead of Christmas being the big gift season in China, Chinese New Year, which happens generally about March, April, May, is the annual season where people give each other gifts and have time off and celebrate. And they used to give these red envelopes or red packets, lychee packets they call them in Hong Kong, and you put a bit of cash in it. You know, it's for your relatives, people in your colleagues and so forth. You'd give them a red packet. So they launched Tencent and WeChat Pay and Alipay launched these electronic red packets, so you could send money digitally. This was brilliant because now people were receiving money into their mobile wallet for the first time. What do you do when you've got money in your wallet? You go and spend it. So this created demand from merchants to support these mobile payments, and this took off. Now, when I say that mobile payments in China have taken off like nowhere else in the world, I'm not kidding you. In 2021, China did $78.6 trillion of mobile payments, more than twice all of the plastic card payments across the entire world. And this is just China. And they did this based on QR code technology initially, but now they have facial recognition, voice recognition, fingerprint recognition, all of these biometric capabilities built into their mobile wallet schemes. But China's not the only place where mobile wallets are growing, of course. We see it happening all around the world. So mobile wallets are today already the primary day-to-day banking and payments mechanism. Not a plastic card, not a checkbook, not a passbook. The primary bank account for people around the world today is a mobile wallet. Which we came up with in the 1960s. Banks are still issuing plastic cards. And so this is the problem, because which we came up with in the 1960s. They don't give you a lot of feedback. Right? And so this is the problem, because plastic cards are dumb. They don't give you a lot of feedback. Right? And they're also not very safe, it turns out. China, with Alipay, last year at Singles Day, November 11th, Alibaba did about $81 billion of sales in one day, and most of those transactions went across the Alipay payments network. 460,000 transactions per second at the peak. That's more than 10 times the theoretical capacity of Visa's network. But even with that, they just did 0.0006 basis points of fraud. Card not present transaction fraud in the United States, 11.2 basis points. That means a Chinese mobile wallet is 10,000 times safer than using a US debit card. It's a pretty good argument for something like facial recognition, even if you have issues about the way socially it's been dealt with in China. But this tells us where we're going. The bank account of the future, you could say the bank account of today, is a smart bank account that gives you a lot more feedback. It can give you access to credit. It can help you save. It can help you manage your money. It's better than budgeting because it's a real-time tool that adapts to your behavior. This is the future of the bank account. And this is how fintechs and banks are already competing today on the value of that primary artifact on a day-to-day basis, how it can help you with your money. So the fintech industry has seen massive booms during the pandemic. It sort of proved the model of fintech because people couldn't go from their houses, they were in lockdown, and so for access to banking and credit, you had to do this electronically. So in 2021, we saw a massive boom in fintech investment, almost double from the previous year, $210 billion deployed. 1 in every 5 venture capital deals in 2021 globally was a fintech deal. But of course, now we have the economic crisis, we have a downturn, the crypto market has crashed, fintech's over, right? That's what some bankers have told me. But, well, yeah, we have had some layoffs in fintech, admittedly. But the 10% or so global layoffs we've had in fintech this year, that's still about half what we saw just in 2020 because of the pandemic. So even with the crisis that's happening economically now, fintechs have done quite well. And
And for VC deals globally, guess what percentage of deals of VCs are fintech deals today? 21%, the same as it was in 2021. And so investors don't feel like fintech has failed. Yes, they're getting tougher on fintechs, and they're saying now, it's not just customer acquisition costs, it's not just scaling. We want to see your plan for lifetime value of your customers, but they're still not asking for profitability yet, because they're asking these fintechs still to grow market share. Just like Amazon and the other .coms that grew in those early stages. Investors really aren't caring about profitability yet. But if you read the Financial Times or these industry newspapers, always you see this question: when are the challenger banks going to be profitable? Well, the VCs, the investors, really don't care about that as yet. So, but there is some more pressure on the business model, to achieve lifetime value and so forth. Now, the biggest challenger bank in the world, you may not have even heard of, but they're based in Shenzhen in China, WeBank. Their market cap is around 70 billion today, and they have 240 million customers. That's in just, they started in 2015, so it's just over 7 years. Can you name any branch network globally that built 240 million customers in 7 years? I would say it's not even possible to do that with branches, right? And this is the key thing we're learning about fintechs in terms of their differentiation from traditional banks. Their ability to acquire customers at scale digitally. This is where the battle lines are being drawn. And this is why you see banks like WeBank and others growing market share rapidly, because their cost of acquisition is very low. Now, in WeBank's case, it's not just their cost of acquisition that is low, it's also their cost of operation. It costs them just $1.75 US per year per customer in terms of overheads. This is because, again, they have a high level of automation in the tech stack. 98% of their customer service inquiries are handled by artificial intelligence. So of the 240 million customers, about half of them are in the lower income bracket, previously unbanked, and the loan size or credit size that they're taking, about $50 US, about 300-400 RMB. Now, no bank in China would ever want that market because they'd never make any money out of it. But because of the low operational cost, the efficiency of WeBank, they're able to operate in that market still very profitably. And they're one of the most profitable banks in China now. And they're in the top 20 banks in China from a market cap perspective. Now, Brazil's done pretty well with challenger banks as well, of course. Nubank, who I believe some of the Nubank team are here today. In June 2021, they raised 750 million, preparing for their IPO later that year. But at the start of 2021, they had about 40 million customers. And by the time they IPO'd at 52 billion, they had around 48 million customers. And that's just after 8 years as well. Their customer acquisition cost is very low, $5 per customer. And a lot of that is because of the good referral they get from customers as well. And also from a credit NPL performance, they're doing very well, better than most of the industry. Now, their valuation has dropped a little bit in recent times, as with most fintechs globally, but you see their customer count has gone up. But still, at 19 billion market cap, still puts them in the top 5 banks in Brazil. And at 52 billion previously, they were the largest bank in LATAM. Now, we're not sure whether they're going to get back there. But the point of this is not necessarily that if you compare them with traditional banks side by side, that valuation doesn't necessarily make sense. When you're looking at asset size, non-performing loans ratio, return on equity, all of these metrics that we use traditionally for banks, this is not how the market is evaluating fintechs. They're looking at the growth of the scale of that J curve of user growth. They're looking at the acquisition cost. They're looking at lifetime value. These are the new metrics
that are coming into these market cap valuations of these fintechs. And that's why you see fintechs who tend to be evaluated more from a market perspective like a technology company rather than a bank. That's why you see that gap opening up with fintechs getting better valuations than the traditional players. Already, market analysts and the investment banks and the investors in the community are starting to look for those same metrics: customer acquisition cost, lifetime value, scalability, digital revenue from traditional banks. So this is the influence the fintechs have had on the traditional space. Revolut in Europe, of course, is one of the largest banks there. N26 is now the second largest bank in the German market, beating out Commerzbank. So this is not just a Brazilian thing. This is happening all around the world, where fintechs are amongst the largest banks in their market now. Revolut raised 800 million back in 2021. But in the UK now, we see about 40% of salaries, direct deposit, going into challenger banks. So if you're looking at lifetime value as a core feature, getting someone's salary paid into the bank account is a key win or a key metric. So this tells us that challenger banks have even more growth in markets like the UK coming in terms of revenue growth and user growth and depth, of cross-sell, upsell. But I know what many of you are thinking. But many of these banks, these challengers, aren't profitable. Keep in mind, Amazon wasn't profitable for the first 20 years. We just don't think the investors really care about this at the moment. I know the bankers talk about this a lot. When are the challenger banks going to get profitable? But the VCs, that's not a metric they're concerned about right now. Yes, Starling Bank is profitable. WeBank is profitable. Nubank's going to be profitable soon. They're close to that right now. But that's really not what investors are looking for. They're looking for that market share, building those relationships, and then building out the lifetime value of the customers. So if you're in a bank today, what should you focus on to catch up with these fintechs that clearly are being valued at a premium? Well, it starts with the smart bank account, the intelligence behind that. I thought I'd show you this example. I worked on this tech with my startup Moven for TD in Canada. This is TD MySpend. So we've deployed a set of tools that help people manage their money in their mobile wallet function at TD Bank. And the users that use TD MySpend, on average, save between 5 and 8% more each month than traditional customers who just use a debit card and the traditional mobile banking app. So this is the core of financial wellness that is starting to come into many of the tool sets that we see in mobile wallets today. Certainly in the Chinese mobile wallets and, of course, in Google's wallet. In fact, one of the great features that you see Google working on is predictive cash flow. So by using open banking and aggregation and collecting historical information about your payments, now Google's wallet, Google Pay, can tell you what you've got in terms of upcoming bills. And theoretically, we'll soon see credit being done off this type of predictive cash flow. So if your cash flow means that you won't be able to pay your car insurance in April or something like that, then there's an opportunity for a bank partner of Google in the wallet to offer credit to help you with that. Or maybe suggest you go out and drive for Uber for 6 hours or something like that. The ability to help smooth income for customers based on this future cash flow means less economic shocks, better overall financial health and better planning. But the contextuality of banking services is the key here, provided by these smart wallets. So credit is the next big thing that we see. Now, buy now, pay later has already exploded onto the scene. It's under some pressure right now, obviously, with the economic crisis. But this is contextualized credit. Imagine walking into a grocery store, you fill up your cart, you get to the checkout, and you present your debit card, and the cashier says, "I'm very sorry, sir. I'm very sorry, ma'am. Your card's been declined." And then you're like, "Oh no, the mortgage payment came out." Or maybe my salary hasn't hit the account yet.
A traditional banker would say, you need a credit card. That'll fix the problem. But a technologist says, no, I know how much you spend on groceries. I know that you just walked into your favorite grocery store or supermarket, and I know you don't have enough cash to do your groceries today. So when you walk in the store, I can give you an offer of credit. No signature needed, no credit card needed, no plastic needed. I can do it in real time. This contextualization of financial services, this real-time ability is what we see. And Alipay is another great example of this. SME financing in China, as you can see, they have 35 million SMEs that they've delivered credit through their mobile wallet architecture. 3 minutes to apply, 1 second for approval, 0 humans involved in the entire process. So the automation of credit access as an experience rather than a product you sign an application form is clearly the trajectory we see on access to credit. Now, the next technologies we're going to be using are smart glasses. So this is a demonstration of Google Glasses doing real-time translation services. And we know that this is the next big computing platform. We expect major players in the space to launch their head-mounted displays, as the industry calls them, these smart glasses later this year and early next year. And Apple, Facebook, Google are all big investors in this space. So what would it be like having these smart glasses and embedding in a banking experience with them? Well, let me give you 2 illustrations. Imagine walking into a Tesla dealership and you're looking at a new Tesla and your smart glasses say, I'm sorry, dude, you can't afford a Tesla. Toyota's down the road, though, no problem. So this ability to offer contextual credit and financial coaching at the same time embedded in our purchasing experience is going to be incredible for financial wellness. We expect by about 2025 smart glasses to be where Apple was with the iPhone in 2010, around that. So about 60% of people wear glasses today, so they're the immediate market for these smart glasses. But I want to focus on partnerships, again, the ecosystem we talked about and the data side. So today, if you want to buy a home, and the thinking is as a bank, the differentiation for a mortgage provider is rate. The best rate will get you the business. But that requires the customer to come and ask you for a mortgage. If you have to wait for a customer to come and ask you for a mortgage in the future, you're dead. What you need to know is that the customer intends to buy a home. They have the intent to buy. And then when they walk into a listed property, you can act upon that with either a smartphone or smart glasses. But banks don't know the intent to buy until a customer comes and asks for a mortgage. Google knows, Apple knows, Facebook probably knows. And so having data partnerships with these players, it's not open banking just so they can get transactional information from the banks. It's also that we can get contextual information about financial services from these tech players. Because the intent to buy is the most important piece of data in the ability to offer a real-time mortgage in the future through something like smart glasses. And our mobile wallets will also be a part of our existence on the metaverse. That's how we'll transact. You won't swipe a plastic card in the metaverse. This is a clip from Ready Player One. You've probably seen the movie where Parzival goes and buys X1 boot suit, a haptic suit, in the virtual store, and the goods are sent to him in the physical world. This sort of hybrid digital physical existence requires mobile wallets. It's the same for crypto, for CBDCs. We're going to need these smart wallets as our primary mechanism of banking, not a plastic card that you sign an application form for. So I'll leave you with this thought. The market is already shifted in terms of the way we measure performance of financial institutions. We talk about market cap, user growth, customer acquisition cost, and now, after the economic crisis, much more focus on lifetime value of customers. And this means that fintechs need to start looking at broader revenue streams rather than just interchange. If you're a challenger bank, you need to get access to credit. You need to be working on that. And the data element of that is absolutely critical. So if you're a
bank in here today, what should be your 3 to 5 year plan so you can stay relevant with these new metrics in the business? The first thing is, got to get rid of signatures. Any product that you need a signature on a piece of paper for, a fintech is coming for your market share. And that means also that by 2025 you should expect 50% of your revenue to be based on digital sources of revenue rather than in-branch or human-led approaches. So I'll leave you with this one key message. The largest, biggest, fastest growing FIs of the 2020s are all fintechs based on digital scalability. By 2030, at least half of the largest financial institutions in the world will be fintechs. The number one will be Ant Group out of China, that's already valued at $300 billion today, right, which puts them in the top 3 already. So if you want to compete for the future of banking, you have to be able to scale digitally. It is absolutely the core skill set for banks in the 21st century. Thank you very much for the opportunity to speak to you today. Pessoal, bom dia! Eu sou o Rod Carvalho, eu lidero as soluções de mensuração aqui no Google Brasil e eu quero falar com vocês sobre como a gente pode ter mais eficiência numa visão centrada nos nossos consumidores. Quando a gente fala sobre uma visão centrada nos consumidores, parece que eu estou falando de algo pré-histórico. O marketing nasceu com essa visão. Mas a verdade é que a gente nunca entendeu tão bem nossos consumidores como a gente entende hoje. Isso se deve à explosão de dados, tecnologia e machine learning que o Brad falou agora há pouco para vocês. Com base nessa transformação, pessoal, a gente saiu de uma fase do marketing muito mais baseada, e esse clicker não me ajuda, em um marketing baseado em ciências humanas, em testes de design, entendimento desse cliente, muito mais do ponto de vista de hipótese. Não sei se vocês já viram essa frase aqui, está pequenininha, mas é uma frase clássica aqui da incerteza do marketing, para um marketing baseado em dados. Um marketing que valida essas hipóteses, com base no entendimento correto dos consumidores. Esse marketing parece muito a economia. A economia, nos últimos 200 anos, também viveu essa transformação. Ela saiu de muitas hipóteses sobre a população, como é que ela funciona, para validar isso de fato com base em dados. Por isso a gente fala que esse marketing ele se transforma de um marketing de broadcast, de massa humana, para um marketing econométrico, puxando muito do que a economia faz. Apesar dessa transformação em quantidade de dados, pessoal, muitas empresas ainda tomam decisões no marketing baseados parcialmente nesse entendimento do consumidor. A gente fez uma pesquisa aqui dentro do Google Brasil com os maiores anunciantes e 70% deles ainda tomam decisões com base no custo e não no valor dos consumidores. Por que isso é preocupante, pessoal? E aqui vocês estavam tirando um monte de fotos, espero que vocês tirem fotos desse gráfico bonito aqui que eu trouxe para vocês. Quando a gente trabalha com custo ou CAC, obrigado pelas fotos, a gente parte do pressuposto, essa métrica queridinha aqui do mercado financeiro, que todos os nossos clientes valem a mesma coisa. Isso está longe de ser verdade. Quando a gente trabalha com CAC, a gente gasta demais em clientes que valem pouco para a gente e a gente deixa de gastar o suficiente para os que valem mais para o nosso negócio. Parece um pouco ineficiente fazer isso. Por isso, algumas empresas, pensando em maior eficiência, começaram a trazer aprendizados de finanças corporativas. Em finanças corporativas, o investimento no projeto faz sentido, ele é uma métrica importante. Mas importa muito mais o valor que esse projeto gera para a gente ao longo do tempo. Conceitos como Net Present Value, NPV e ROI ditam como o investimento deve acontecer. Quando a gente traz isso para o mundo do marketing, esse é o outro gráfico. Vocês já devem estar tirando foto aqui, eu ia pedir para vocês também. Na verdade, o CAC aqui ele é volátil. Eu invisto mais nos mais valiosos e menos nos menos. Ou eu trabalho com um ROI constante, que muda o meu investimento quanto mais valioso ou menos valioso o meu cliente é. Muito bem, pessoal, e como é que eu faço isso? Ou melhor, antes disso, por que isso é importante? Empresas que mudaram dessa visão de CAC para valor, nas nossas ferramentas, e começaram a operar o marketing assim, elas viram 15% a mais de resultado de negócio com a mesma eficiência. Como é que a gente faz isso? O custo vocês já têm, o que a gente precisa agora é o valor. E esse NPV do marketing se chama Customer Lifetime Value. Brad falou, Mônica falou, Marcel falou, vai ser a grande palavra, se fizesse um bingo aqui, todo mundo ia completar a cartelinha. O Customer Lifetime Value
Vamos, clicker. Ele é o valor presente líquido de um cliente de vocês ao longo do tempo. Apesar de ser um conceito bastante falado no marketing há algum tempo, a gente nunca esteve tão pronto para operacionalizar lifetime value no marketing como a gente está nesse marketing econométrico de agora. Então vamos calcular o lifetime value juntos aqui. Quando eu falo sobre isso com os clientes com quem eu trabalho, eles imaginam algo assim. Se quiser trocar meu clicker aqui, acho que me ajuda, hein, Luciano? Isso aqui tá uma briga grande. Muitos imaginam um foguete, algo extremamente complexo, custoso, que vai demorar anos para sair do papel. Falar a verdade, para muitas empresas isso é verdade. Tem muito time de marketing que espera a perfeição antes da movimentação. Eu vejo empresas que estão comemorando aniversário de 3 anos do projeto de Lifetime Value no papel ali. E ele ainda não saiu. Ao mesmo tempo, eu trabalho com empresas que em menos de um mês conseguiram fazer um projeto de Lifetime. É um projeto ideal? É o Lifetime Value perfeito, Rod? Não, longe disso. Mas ele é bom o suficiente para a gente começar essa jornada. No mercado brasileiro, em fintechs, em finanças, somente 5% usam Lifetime Value como uma métrica de decisão dentro do marketing. É muito pouco, né, pessoal? E essa é uma ótima notícia para vocês. Em um cenário em que pouca gente leva a Lifetime Value em consideração, qualquer avanço positivo que a gente faça nesse sentido é extremamente vantajoso do ponto de vista competitivo para vocês. Vamos calcular o Lifetime Value juntos aqui então, pessoal? Sem perder vocês, não vou entrar no detalhe aqui, senão a gente vai ficar horas e horas calculando isso. Vocês vão precisar de dados. Esses dados moram em bases completamente diferentes. Dados de Analytics, por exemplo, CRM, do relacionamento do cliente com o negócio de vocês, e dados financeiros, como margem e rentabilidade. Isso aqui mora em casas separadas. Como eu falei, o próximo passo é juntar tudo isso num repositório único. E aqui a gente junta, normalmente isso é chamado de Data Lake, e eu deduplico esses dados do ponto de vista de usuário via RG, CPF, e-mail, por meio de chaves do próprio usuário. Agora vem a fase legal. A gente calcula o Lifetime Value de fato, para que a gente possa entender quem são nossos melhores, piores e os clientes mais ou menos como vocês veem aqui na tela. Aqui entra muita modelagem estatística, como o Brad falou, para que a gente consiga prever esses Lifetime Values. Com essa informação, a gente ativa no marketing e gera eficiência, que é o que eu vou falar para vocês, algumas táticas legais de como a gente pode fazer isso. Muito bem, mas para você que olhou para mim e falou, Rod, começar com o Lifetime Value de uma forma simples, como é que eu faço isso? Eu gerei esse relatório em 2 cliques, pessoal. Ele vem do Google Analytics 4, que é a nossa nova plataforma de Analytics do Google. Nova mais ou menos, já tem 2 anos que a gente lançou no mercado. Em 2 cliques eu tenho essa informação. Meus canais de aquisição e o Lifetime Value médio desses canais. Nesse exemplo, muito próximo da realidade aqui, Search é o canal com maior Lifetime Value. E isso já me ajuda em poucos cliques a tomar decisões diferentes no marketing. Todos vocês que tiverem Google Analytics 4, assim espero, conseguem tirar resultados em menos de 2 cliques ou em 2 cliques dessa forma. Muito bem, vamos falar de estratégia aqui então, pessoal. 3 grandes pontos que eu quero trazer para vocês. Os 2 primeiros são relacionados à aquisição e o último é relacionado ao care, rentabilização de base. Primeiro, a gente vai capturar demandas já existentes usando o Lifetime Value. Como é que a gente faz isso? Para isso, eu quero trazer aqui no palco, nesse slide, 3 clientes ilustres do negócio de vocês. A gente vai trabalhar com Marcel, Brad e Mônica, todos vocês conheceram eles agora há pouco. E nós vamos olhar a jornada deles com o negócio de vocês. Do ponto de vista de custo de aquisição, o Brad é de longe seu cliente mais barato. Nada pessoal, Brad. Vocês que focam em custo CAC médio, esse é seu sonho de consumo. Pessoal, no marketing de performance, a gente tem a automação no centro. Quando você fala para o algoritmo de compra de mídia para focar em CAC, ele vai trazer só Brad. Ele não vai trazer Marcel, não vai trazer Mônica, ele vai trazer volume de Brad. Mas ao longo do tempo, a Mônica se prova ser muito mais valiosa que Brad e Marcel. E você mal trouxe ela. O ganho de eficiência que a gente tem aqui, pessoal, é como é que a gente muda nossa compra automatizada de Brads, de CAC, para focar em rentabilidade, comprar por meio de ROI, por exemplo, de um Lifetime Value por CAC. A gente quer mais Mônica. Como é que isso funciona na prática, pessoal? Uma operação de CAC versus Lifetime Value, o volume é igual. A gente não deveria ter perda de volume, mas eu trago muito mais valor.
Eu trouxe as Mônicas. A gente aumenta o lifetime, a gente aumenta o ROI, a gente estoura champanhe aqui no palco, fica super contente. Mas não é todo mundo que fica contente. Tem times que são incentivados por CAC, pelo curto prazo. E esses times são punidos quando a gente faz uma movimentação dessa. Pessoal, eu cansei de ver projeto que gera valor de longo prazo engavetado porque o curto prazo mandava. Para que isso funcione, a gente tem que rever os incentivos das nossas organizações, agências, pensando em algo mais de longo prazo. Não só isso, aqui eu aumentei o investimento. A Mônica é cara para adquirir ela. Muitos times, muitas empresas trabalham com orçamentos fixos. Se eu deixo meu orçamento fixo aqui, pessoal, eu perco volume, que também não é legal. Então, 2 dicas fundamentais para trabalhar com Lifetime Value. Incentivos têm que ser revisados e os orçamentos não podem ser fixos. Tá legal? Vamos falar de uma segunda estratégia, que é gerar demanda qualificada. Imaginem, pessoal, que eu consigo entender o que meus melhores clientes fazem, quem eles são, e os meus piores, e as diferenças entre eles. Com isso, eu consigo criar campanhas muito mais qualificadas, pensando nessas características que a Mônica e pessoas como a Mônica apresentam, versus os Marcéis. Isso pode ser feito manualmente, na base de dados de vocês, ou automaticamente via nossas plataformas. Quando vocês sobem essas melhores listas de clientes e dos piores, a gente consegue automaticamente criar usuários semelhantes a eles, como vocês veem aqui. Se parece bastante, mas não é. E aqui a gente consegue criar e gerar demanda qualificada nesse sentido. Empresas que têm feito esse tipo de estratégia têm gerado 17% a mais de ROI do que tinham antes. Muito bem, pessoal, mas não é só sobre aquisição, vamos falar de care, vamos falar de rentabilização. 3 táticas que normalmente vêm: retenção, cross-sell e upsell. Eu vou falar de retenção como um exemplo, mas isso se aplica para as outras também. Eu vejo muito frequentemente que vocês têm uma acurácia muito alta em entender quem vai sair do negócio de vocês. A probabilidade de churn, por exemplo. Dentro do marketing, eu vejo que as estratégias, normalmente, o investimento segue a mesma linearidade. Eu invisto mais em quem tem mais chance de sair do meu negócio. Isso eu vejo com frequência. E faz sentido. Mas quando eu tenho o lifetime value, essa história muda. Não acho que faz sentido mais a gente investir no Marcel. Nada pessoal, Marcel. Apesar de ele ter uma alta probabilidade de churn, ele é pouco valioso. Na verdade, o investimento de mídia deveria seguir uma relação mais parecida com isso, em que eu leve em consideração a probabilidade de churn, mas eu levo em consideração também o Customer Lifetime Value. Aqui faz mais sentido eu manter a Mônica no meu negócio e investir nela. Isso não quer dizer que a gente desistiu do Marcel. Mas aqui nesse quadrante a gente pode trabalhar com canais orgânicos, como push notification, e-mail marketing. E para que essa estratégia funcione bem, pessoal, marketing e CRM devem estar extremamente integrados, com uma estratégia única. Mas não é só no marketing que o Lifetime Value tem feito sucesso, pessoal. Eu tenho visto bastante a utilização também em lançamento de produtos. Imaginem aqui que o Google está lançando uma nova página. Eu desenhei essa página aqui, não sei o que vocês acham. Se vocês gostarem, eu mando para o time de produtos. E a gente lança um teste AB para entender que página é melhor. Qual que é a página com maior taxa de sucesso? Página B é melhor. Seria trivial eu lançar para todos os meus clientes. Não necessariamente. O que eu tenho visto é empresas segmentando pelo tipo de usuário, pelo tipo de cliente. E o que eu vejo aqui, se eu ouço os meus melhores, eles preferem a A. Se eu lanço a B num típico teste AB que é feito, eu gero uma pior experiência para os meus melhores clientes que vão gerar maior receita futura para o meu negócio. A provocação que eu faço para vocês é: quanto vocês têm ouvido os seus melhores clientes nos testes que vocês têm feito de funcionalidades de aplicativo, site e assim por diante? Ou olhando a média, sendo a verdade absoluta. Bom, meu último ponto para vocês é: o marketing não consegue fazer isso sozinho. Ele vai precisar de ajuda de tecnologia, são dados, transformações, metodologia de machine learning e também de finanças, para que o cálculo do lifetime value seja feito da melhor forma possível. Sem essas 3 áreas combinadas, dificilmente a gente vai tirar toda a eficiência possível que a gente pode de um projeto como esse. E para liberá-los para uma das melhores partes desse evento, que é o Coffee Break, eu vou fazer um recap rápido aqui. Nesse marketing econométrico, não faz sentido a gente olhar CAC médio como métrica principal e olhar todos os clientes da mesma forma.
A gente tem que olhar o consumidor e esse valor, essa forma de olhar para esse consumidor é o Customer Lifetime Value. A gente não deve começar com foguete, demorando anos e anos para fazer isso. Vamos começar com simples e a gente vai iterando e melhorando isso ao longo do tempo. Dentro do marketing, 3 estratégias ou 3 pontos que eu queria deixar para vocês. Aquisição qualificada, por meio da captura e da geração via características dos seus melhores clientes. Retenção não só com base nas probabilidades de churn e assim por diante, mas levando em consideração essa métrica. E para que isso funcione, o marketing tem que trabalhar com tecnologia e finanças, os incentivos têm que ser revisados e os orçamentos têm que ser dinâmicos. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Bom dia a todos. Eu estava falando aqui com o Fábio no cantinho, o quanto é emocionante para a gente ver essa sala cheia, né? Depois de tanto tempo em que a gente ficou conversando por GVC. Então, obrigada pelo privilégio de estarmos todos juntos aqui essa manhã. Espero que vocês tenham gostado do pão de queijo no Coffee Break. É o nosso melhor e mais gostoso. Bom, antes da gente sair para o break, o Rodrigo estava falando com a gente da importância do Lifetime Value para se garantir eficiência nas operações e, com isso, consequentemente, sustentabilidade dos negócios. Mas quando a gente fala de Lifetime Value, eu acho que a provocação que eu quis trazer para vocês é que não é uma via de mão única. Lifetime Value é sobre você entender o valor do cliente para tirar o melhor dessa relação, mas também é entender o valor mas também é sobre entregar o melhor valor para o cliente. Há 7 anos atrás, a gente começou a falar sobre o foco no cliente e entregando através de produto e de experiência. Mas, dado o contexto que está colocado para a gente hoje, talvez produto e experiência, apesar de ainda serem importantes, não é mais o que vai diferenciar uma instituição nessa categoria. A gente enxerga que é necessário dar um passo além. Então, quando a gente olha para 2022, o que significa em 2022 ter foco no cliente? Ou, como a gente vem falando aqui no Google, o que é o 2.0 do Customer Centricity? E antes de continuar nesse assunto, eu queria dividir com vocês um assunto pessoal. Eu, como muitos brasileiros e como muitos de vocês, e como o Marcel contou aqui, né, da relação com as instituições, eu tenho a minha relação financeira com algumas instituições brasileiras. Com uma delas, eu considero que eu tenho o melhor cartão de crédito, o melhor que ela tem para me oferecer. E toda semana eu recebo dessa instituição uma oferta para um cartão inferior ao que eu já tenho, o que me faz acreditar que eles não me conhecem muito bem. E aí, continuando aqui nos meus exemplos pessoais, eu decidi contar para vocês sobre um sonho que eu tinha, que era ter uma casa de campo. Eu sou do interior, queria ter uma casa no campo. No ano passado, eu decidi tornar esse sonho realidade. O Brett contou para a gente um pouquinho do que vai ser real estate, o que vai ser a contratação de crédito imobiliário no futuro. E aí a minha experiência ela tem um pouquinho a ver com o que é entregue hoje para os clientes. Quando eu decidi comprar a casa, a primeira coisa que eu fiz foi o óbvio, né? Procurar essa casa no Google. Então, ali estava a minha intenção daquilo que eu estava procurando. E aí, depois, quando eu achei, eu cheguei naquela dúvida que eu imagino que vocês já tiveram em algum momento, se não tiveram, ainda vão ter, que é, vale a pena tirar todo o meu investimento, pagar à vista? Vale a pena pegar um crédito imobiliário? O que vai ser a melhor decisão financeira? É uma decisão grande, né? E aí eu fiz a mesma pergunta para o Google. O que é melhor? E eu não encontrei respostas que me deixassem segura em relação àquele momento de vida que eu estava passando. Aí eu fiz alguns estudos, tomei a decisão sozinha de pagar à vista, de tirar o meu dinheiro investido e pagar à vista. E quando eu dou esse exemplo, olhando para essa instituição financeira que eu tenho essa relação, eu acho que ela perde algumas oportunidades. A primeira é de se posicionar como um advisor dos clientes, que vai ajudar os clientes em momentos de decisões financeiras importantes. A segunda, ela perde todo o meu dinheiro investido sem nem ter tido um heads up de que aquilo ia acontecer, porque ela não estava sendo parte daquela discussão. A terceira, ela deixa de me vender um crédito imobiliário,
que fizesse sentido para mim, dado as dúvidas que eu tinha naquele momento. E, por último, obviamente, ela também não conseguiu converter o cartão. O cartão até tinha uma proposta de valor legal, mas eu já tenho um outro. Inclui aquela proposta de valor no cartão que eu já tenho. Entrega para mim uma experiência melhor. E aí, acho que a grande pergunta é assim, será que esse é um exemplo isolado? Quando a gente olha para as buscas no Google, 20% das buscas mensais sobre crédito imobiliário são dúvidas como as minhas. E se vocês buscarem agora essa mesma pergunta, vocês vão ver que não tem nenhuma instituição financeira convidando o cliente para debater sobre o assunto, trazendo um ponto de vista sobre esse assunto. E tem uma instituição financeira só me convidando para simular o meu crédito. Eu acho o simulador incrível. Eu acho que ele funciona muito bem. Ele é digital e ele funciona. Mas será que lá atrás ele foi pensado na necessidade dos clientes, como essa que eu acabei de contar, ou na necessidade do produto? Deixa eu ter uma solução aqui que resolva a vida dos meus clientes, tire o cara do call center. E aí, voltando para o que é Customer Centricity 2.0, acho que a minha provocação aqui é, se lá atrás a gente estava falando de experiência através de produto, através de oferta, de uma boa usabilidade, que já eram coisas que todo o mercado entendeu que precisava fazer, hoje a gente está falando de um próximo passo, que na nossa cabeça, além da eficiência, é também sobre a personalização. Porque quando você entende a sua base de cliente, você é capaz de entregar ofertas e produtos diferenciados. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu trouxe 3 pontos aqui que eu gostaria de discutir com vocês e trazer para ficar na cabeça de vocês, que não são os únicos. Mas quando a gente fala de lifetime value, acho que uma das coisas primordiais é o dado. Então, eu trouxe a obtenção, a organização e democratização do dado. Quando eu falei sobre o meu exemplo dessa instituição financeira, eles sabem qual é o meu gasto no cartão, eles tinham meu dinheiro investido, mas talvez o e-mail que eles usem para se comunicar comigo não diz para ele que eu sou a mesma pessoa. E eu entendo sistema legado, silos, organizações separadas. Mas será que toda empresa não deveria ter como KPI que a cada ponto de contato comigo fosse buscar mais dados a meu respeito, para me conhecer melhor? E aí tem um dado da Merkle que fala que 85% das pessoas estão dispostas a compartilhar dados em troca de ofertas personalizadas. Se deixar claro para as pessoas quais são os motivos pelo qual você está pedindo dado, as pessoas vão fornecer os dados. A outra coisa é a democratização. O dado, ele não tem que ser da área de CRM, ele não tem que ser da área de tecnologia. O dado tem que ser de toda a empresa. Todo mundo tem que olhar para aquele dado. Porque só assim vocês vão conseguir o segundo ponto da minha provocação, que é a criação de produtos e ofertas focado nas necessidades individuais. Ah, mas é só sobre a Patrícia? Claro que não. É sobre clientes com as mesmas características. O que vocês vão conhecer quando a gente tem um olhar sobre lifetime value. Quanto aquele cliente vale para mim? Quanto a Patrícia vale? Quantas pessoas também têm investimentos e também estão comprando bem? E que talvez eu possa entregar um produto diferenciado. E a última coisa, que não é menos importante, a conexão entre a cultura da empresa e a geração de valor para o cliente. Eu acabei de falar aqui, será que não deveria ser KPI de todas as pessoas conhecer melhor o cliente? As pessoas trabalham mais engajadas quando elas sabem que estão trabalhando para gerar valor para o cliente. E o que a gente quer daquele valor que a gente vai levar para os clientes. E aí, para encerrar, eu quis trazer a Capital D para conversar aqui com vocês hoje. Eu falei no começo que eu lidero a vertical de Finance para Fintechs. Então, eu quis entender um pouquinho e quis compartilhar com vocês a visão de uma Venture Capital na hora que ela está olhando para tudo que foi discutido aqui hoje, sobre esse momento atual que a gente está passando, e também quis entender com eles, será que lifetime value, na hora que eles estão avaliando uma empresa, é um critério? E aí o Sumi vai falar com vocês agora, porém, ele entrará por GVC, ele veio de Mountain View para cá, só para conhecer todos vocês, para estar aqui hoje, mas, infelizmente, essa manhã ele testou positivo para a Covid.
A gente tem sido muito cuidadoso aqui com os eventos que a gente vai conduzir, então todo mundo foi testado. O Sumi, infelizmente, não vai estar aqui, mas ele vai entrar para o GVC. Espero que vocês gostem. Obrigada. Hello, everyone. How are you? It's nice to be with you all today. I wish I could be there in person, but unfortunately on video. Could we go to the next slide, please? Let me start today by telling you a little bit more about Capital G. Capital G is Alphabet's independent growth investment fund. We are fully backed by Alphabet and endeavor to invest in the world's best technology companies for the purpose of financial return. We typically invest at the growth stage, which means we invest in companies post-product market fit and can back those companies all the way through becoming a public business. In addition to the capital, we also try to leverage the best of Google's people, knowledge, and processes to help our companies grow. We started the fund in 2013, and since then have invested more than $4 billion across a whole host of technology businesses, and have seen roughly 20 companies either go public in our portfolio or successfully exit in a strategic sale. Next slide. Financial services has been a very core part of our focus since the very beginning. We have deployed nearly $1 billion across financial services companies and fintech companies over the last decade. We've invested in companies that are serving consumers, small businesses, building fintech infrastructure, and in the last couple of years, increasingly in the crypto and Web3 space. We feel incredibly fortunate to have invested with some of the best fintech entrepreneurs of the last decade and have had a bird's eye view into the evolution of this industry as it has happened over the last 10 years. Next slide, please. Today, I wanted to spend some time with you guys talking about some of the key themes that we observe in the fintech space today and that investors are thinking critically about, with an especial focus on the US market. We'll talk about 4 themes. One is the state of digital banking in the US. 2, small business financial services. 3, the emerging category of fintech infrastructure. And 4, some brief thoughts on crypto and Web3. Next slide. Let's start with the consumer space. When we started investing in the space in 2013, we had a very simple thesis. We believed that mobile represented a powerful new distribution platform for financial services, and that both consumers and regulators were welcoming of new entrants into the space, given the residue of the financial crisis. And while we were right on the trend, we way underestimated the scale and size of what's happened in the last 10 years. Today, nearly 90% of Americans use fintech to organize their daily lives. And the trend has created several large companies that serve upwards of 10 million active users in a given month in the US. Next slide. But what's underreported and even less well known is that the depth of usage is increasing materially. 20 to 30% of Gen Xers to Gen Zers report that they now use a digital-first bank as their primary checking account and financial institution. This is up materially from 2 years ago and was massively accelerated during the pandemic, where users could not go to a local bank branch. Next slide. So you would think that with the massive consumer adoption, the market value of fintech companies would be increasing as well. However, after many fintech companies went public in 2021, these businesses have generally struggled in the public markets. And investors are worried about the business model of these companies, specifically 2 things: whether they can be profitable, and 2, how they will fare in different macro and regulatory environments. I wanted to spend some time today really digging into the profitability question, because it's a core one going forward.
Next slide. So the truth is that today fintech companies generally have lower value users. There's two reasons for this. One, they have directly targeted users that are generally at the lower end of the income or wealth spectrum, and therefore just have either less to spend or less to invest. And secondly, the way these products have been built, the form factors encourage a usage that can also be low value. So as an example, a Robinhood targets Gen Z users that typically have lower wealth, but is also completely a trading-based platform, and therefore doesn't have the need to have a lot of assets on the platform. So as an example, the average Robinhood user deposits $4,000 into their account versus the average Schwab user that has $250,000. Lower deposits mean lower revenue potential per user, and this is one of the first strains on profitability for fintech companies. Next slide. The second piece is that funding in the space has massively accelerated over the last 5 years. Just as a data point, in 2015, global VCs invested $20 billion in fintech globally. In 2021, that number was $120 billion, a 6x increase in a very short period of time. The consequence of that has been there has been a lot of new entrants into the fintech space. And those entrants are competing aggressively for user acquisition and investing in marketing to do so. As a result, the unit economics in the space have deteriorated significantly. Here we've outlined the industry economics for digital banks in the US today. In 2019, a digital bank could acquire a user and pay back the cost of acquisition in less than a year, which was very efficient and good for growth. However, 3 years later, with significantly more funding and many more entrants, the cost of a user has expanded materially. And the payback time is now 2 to 3 years, which is a drag on both growth and profitability in the industry. Next slide. And finally, we are still early in the evolution of fintech companies. And therefore, the majority of these companies are single product companies. These businesses make most of their revenues from the initial products that they launched. And as a result, the LTV of the user on these platforms is still fairly low, which is the third consequence that drives low profitability for these companies today. Next slide. So here are the challenges for the current consumer fintech universe in the US. A, you have deteriorating unit economics in the core products. B, the products need to evolve and we need to expand the LTV of customers. And 3, there are some macro and regulatory headwinds that are starting to become real as fintech companies become bigger. So what does this all mean for the future of the industry? Next slide. I think we will see a drastic push towards profitability in the coming years. This means that fintech companies need to look at the overall size of their organization relative to their revenue scale. And we are starting to see this happen already. In just the last 2 months, the majority of fintech unicorns have announced some type of headcount rationalizations as they have come to the public markets. 2, we will see a shift away from new user acquisition as the key focus to LTV expansion. And one very critical input here is that the majority of US fintechs have not focused on delivering credit to their users. So we will see a renewed push into the lending space, which drives the majority of economics for financial services. 3, we are going to see consolidation in the industry. Any company that is subscale or monoline will likely be acquired by a larger fintech or by a bank as they look to expand their own product portfolios. And finally, as the industry moves more towards lending, fintechs need to think critically about the liabilities and the cost of capital that they will have. And so we will see a renewed push for companies to acquire banking licenses, something that has not happened in the last couple of years. Next slide. Let's switch gears a little bit. Over the last decade, we have seen incredible innovation in the consumer side of financial services. However, small businesses have largely been ignored and continue to be very underserved even in a market like the US. Today, it can still take 4 to 6 weeks to open a small business bank account. Only 14% of credit applications by small businesses are approved,
and that number is down materially over the last 2 years. And more than 40% of small businesses do not have basic insurance. So there is a huge market opportunity here. And we believe that some of the same innovation that's happened on the consumer side of the house will start to happen in the small business world over the next decade. However, we think there will be some important differences in how this happens. And one of the key things is that small businesses post the pandemic are starting to buy a lot of software solutions to A, either interact with their customers, or B, manage their back office processes. Now, the adoption of these software creates a very interesting opportunity for financial services, where these software platforms might actually become distribution centers for financial services. This works very well in many ways for both the user that now has a one-stop shop for both their software and financial services, and both the vertical software companies that can monetize in multiple ways. Let's take a simple example. Toast is a leading software vendor for the restaurant industry in the US. They started off providing an order management system for restaurants. They then added the ability to accept payments, and now are offering their customers both lending and insurance as embedded solutions. We think this trend will start to occur across several different verticals and will be a big driver of how small businesses actually get access to credit and financial services in the years to come. The other consequence of the trend is that there are a whole host of companies that are now building infrastructure to embed financial services into these platforms. And we think those companies, such as Stripe, can be extremely valuable as they start to build these solutions out. Next slide, please. In addition to the work in small businesses, we are seeing a renewed interest from entrepreneurs to start building next-gen financial infrastructure. To date, much of the fintech activity has really been built on old rails, old core processors, old payment processors, and acquired licenses from the banks. However, given the plethora of fintech companies now, we see entrepreneurs building solutions for them that are cloud and API based. And we think this will allow for many new use cases in financial services and lower the cost of provision. We see activity across core banking platforms, payment orchestration, and regulatory and compliance areas. Initially, we believe these services will be sold to the fintechs because they are the early adopters. But the long-term vision of these financial infrastructure companies is to start to work with banks as they build their own digital solutions and start to scale in a digital world. We think this is a very powerful trend and can start to enable some of what we were talking about earlier, the LTV expansion and the usage of data to do so. And secondly, bringing down the operational costs of a financial institution and increasing the profitability. Next slide. And finally, I'd like to leave you with a few thoughts on crypto. We believe that while the market has been really volatile, crypto is a trend that's here to stay. Approximately 300 million people in the world now own Bitcoin or another token. And in many countries, including here in LATAM and in Southeast Asia, there are more crypto investors in a country than there are stock market investors. So we believe the user momentum is here to stay. However, the current technology cannot scale to support the usage of a mass market financial services. And therefore, we think there is still a time period here where the technology needs to evolve to be real in the financial services world. However, there is a lot to do in this space today. Today, we are building the on-ramps and off-ramps to transition from a fiat-based system into a crypto-based system. And that is happening rapidly today all over the world. We think that is a very investable theme. Secondly, we have a number of entrepreneurs that are working on building the actual protocols that might be able to scale to use crypto in a whole host of use cases. And that work is very ongoing. And finally, we are starting to see the first emergent use cases of crypto, whether that be with NFTs or within games. And these will be a harbinger of the things to come down the line. Next slide. As a financial institution today, I think there are important strategic decisions to make in terms of how you will play the crypto market. And I think these can drive a lot of value in the future. So I'd leave you with these thoughts. I think both banks and fintechs can play a critical part in becoming regulatory on-ramps to the crypto ecosystem and should be leaders here. Secondly,
Both banks and fintechs should also be thinking about building wallets and custody solutions for both consumers and enterprises as they start to enter the crypto ecosystem. And finally, there is a significant opportunity to use your balance sheets and capital to start to test how you could play in a more decentralized finance ecosystem going forward. It has been an amazing 10 years of innovation in the fintech space, and we have lived through a fintech revolution. But as we look across the world, there are far too many people still that do not have access to financial services or are paying too high a price for them. And so we think that the next decade will bring as much, if not more, innovation. We are investing aggressively behind this trend and are looking to partner with fintech entrepreneurs and the banks that are building the future of financial services. Thank you very much for the time today. Bom dia, meu nome é Maurício Martiniano, eu sou Head de Dados e Insights para as verticais de Finance, Mobilidade e Telecom. Basicamente, a minha missão agora com vocês é fazer um grande resumo executivo de tudo que a gente discutiu ao longo dessa manhã. Mas antes da gente começar a falar sobre o resumo de todos os tópicos importantes e interessantes que a gente discutiu, é importante a gente entender de onde a gente construiu todo o nosso conteúdo e o repertório que a gente está dividindo com vocês. A primeira fonte de informação, e talvez para a gente a mais valiosa, são os dados do Google. A gente costuma dividir informações, pulsos relacionados à busca com o mercado e a gente usa bastante dados das nossas plataformas para construir tudo que a gente está dividindo com vocês hoje. O segundo pilar, também super importante, são as discussões estratégicas que a gente tem com vocês, clientes. E terceiro, e essa é uma novidade para o dia de hoje, a gente fez uma pesquisa qualitativa com Venture Capitals e com algumas VCs para a gente trazer uma visão 360 sobre a perspectiva do universo de Finance. Dito isso, a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje é a seguinte. A gente entende que é preciso mudar o mindset, que a gente precisa sair de uma mentalidade construída até então de winner takes it all, crescimento exponencial a qualquer custo, mensurado via custo por aquisição médio, para uma nova realidade. Uma realidade onde os clientes vão pensar em gerir com uma perspectiva não só de crescimento, mas geração de valor. Para isso, é importante a gente colocar a discussão em perspectiva. Hoje pela manhã, na apresentação da Mônica, ela falou bastante sobre o contexto. Contexto esse com fatores globais, fatores locais e também do universo de Finance. Mas para essa discussão da transformação de winner takes it all para uma gestão de valor, tem um ponto muito importante que também está correlacionado com o nosso contexto atual, que é a relação dos investidores com o mercado diminuiu o apetite a risco. Obviamente, o dinheiro ficou mais caro e quando o dinheiro fica mais caro, o apetite a risco diminui. Por que essa discussão é importante? Porque quando a gente olha para a realidade até então, os clientes que estão olhando para custo por aquisição médio dentro dessa mentalidade de winner takes it all, eu preciso construir crescimento a qualquer custo, quando a gente aterriza esse conceito no novo contexto econômico, existe duas grandes exposições para os clientes. A primeira delas é que o modelo construído até então foi altamente dependente de rounds externos de investimento. Quando a gente está dizendo que o contexto econômico muda, o que muda é o apetite a esses novos rounds diminui. Clientes que estão ancorados nessa perspectiva ficam expostos. E o segundo, e talvez mais importante, é o pensamento de fluxo de caixa operacional. Por quê? Porque gerar fluxo de caixa operacional significa construir competitividade. Quando você constrói um modelo que não te entrega rentabilidade, não te dá fôlego para investir em pessoas, em tecnologia ou em novas aquisições, você começa a perder competitividade do mercado. Sendo assim, a gente chega a uma visão estratégica. E aqui talvez seja o ponto mais importante que eu queria discutir com vocês hoje. Vou fazer de um jeito animado. Nos últimos anos, o mercado olhou sobre uma única perspectiva, a perspectiva de growth. Eu construo base de um jeito acelerado, olhando para um custo de aquisição médio. O que a gente percebe que surge um novo eixo,
tão importante quanto o eixo de growth, que é o de payback. O que isso significa? Significa que eu não estou só mais me importando para a quantidade de pessoas que eu coloco na minha base. Tem um outro critério que é como é que eu trago clientes que me geram retornos em menores janelas de tempo. E quando a gente cruza esses dois eixos, a gente chega numa visão esquemática e estratégica do que está acontecendo no mercado hoje. Basicamente, a gente tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante são clientes que não têm velocidade de crescimento, mas têm eficiência de caixa. O segundo quadrante, que é o melhor de todos, são clientes que têm a capacidade de gerar crescimento e, ao mesmo tempo, gerar caixa. O terceiro quadrante é o pior deles. São empresas que têm baixo crescimento e não conseguem gerar caixa, próximo do fim. E o quarto quadrante são empresas que entregam crescimento, mas não conseguem entregar rentabilidade de caixa. E se a gente tiver que tirar uma fotografia do mercado hoje, dos clientes, a gente entende que a grande maioria dos clientes hoje está neste quadrante. Mentalidade, o winner takes it all. Eu construo crescimento a qualquer custo, com o KPI de CAC médio, não olhando para a rentabilidade. A gente entende que agora o que está acontecendo, o mercado está pressionando para entregar a rentabilidade. Quando você está nesse quadrante e você é pressionado para entregar a rentabilidade, qual a primeira atitude que os clientes tomam? Corte nas linhas de sales, de marketing e de growth. E aqui tem uma reflexão para a gente fazer juntos, que é a seguinte. Quando você está no quadrante 4 e você toma a decisão de cortar custos, o que acontece é que você vai parar no quadrante 1, de baixo crescimento mais eficiência de caixa. E aqui o ponto é, estar no quadrante 1 só faz sentido quando você atinge a maturidade máxima do seu negócio. Quando você cai no quadrante 1 simplesmente por corte de custos, significa que você está deixando oportunidade disponível para os seus competidores, porque ainda há oportunidade no mercado. E a chance de vir para o quadrante 3 é muito grande. Sendo assim, a nossa reflexão e a nossa proposta para vocês é que a gente não só chegue no quadrante número 2, que é entregar crescimento com rentabilidade, mas que a gente consiga se manter, porque é um segundo desafio nesse quadrante 2. Qual que é o exercício que a gente fez? Qual que é o papel do Google nessa história? É entendendo essa dinâmica, como é que a gente, enquanto companhia, ajuda os clientes a chegar nesse quadrante ideal. Basicamente, a gente construiu 3 grandes pilares de como o Google pode ajudar os clientes a entregarem crescimento com rentabilidade. O primeiro deles é growth. A gente falou bastante sobre growth hoje, mas com uma vírgula, de forma inteligente. A gente falou bastante sobre care, sabendo que está cada vez mais difícil trazer novos consumidores para a base, como é que eu cuido da minha base, como é que eu rentabilizo ela. E terceiro, como é que eu gero diferencial competitivo. E para cada um desses pilares, e eu não vou entrar especificamente em cada um deles aqui, vou só trazer um exemplo, a gente entende qual que é o objetivo que esse pilar se propõe, qual que é o sinal que a gente passa a dar para a máquina, qual que é o KPI que faz sentido e qual o portfólio Google que ajuda a executar esse pilar. Então, por exemplo, falando sobre growth. Basicamente, growth tem o objetivo de capturar novos clientes, mas que agora tragam rentabilidade em menores janelas de tempo. Qual que é o sinal que eu vou dar para a máquina? Eu quero achar consumidores que vão abrir uma conta e que também vão fazer uma transferência. Como é que eu opero esse pilar? Eu deixo de olhar para CAC. Eu passo a olhar para retorno, para valor. Eu passo a olhar para ROAS. E, por fim, alguns produtos Google que suportam essa estratégia. Esse tripé, ele só faz sentido... Na verdade, não é só faz sentido. Ele opera de um jeito mais orgânico e sistemático quando a gente tem uma coisa chamada integração de dados. Esses 3 pilares, eles precisam se falar, eles precisam se retroalimentar. E para isso, plataformas Google precisam estar conectadas com as plataformas de vocês. Seguindo, para a gente fazer uma grande reflexão mais uma vez, se tivesse 2 grandes blocos de recado que a gente gostaria de dar para vocês hoje, são 2. O primeiro deles é: responda ao contexto, seja ativo com relação ao contexto. No Google, a gente acredita, e a gente tem experiência,
de que crises são oportunidades. Mais do que isso, a gente fez uma pesquisa recente com alguns CEOs do mercado e que a discussão foi: os negócios não podem ser mais vistos como ilha. A gente precisa reinventar, expandir o nosso modelo de negócio. O termo ecossistema passa a ser importante para a gente redesenhar, reconfigurar os negócios do futuro. E terceiro, adaptabilidade. E aqui tem uma correlação gigantesca entre a nossa capacidade de ser adaptável com tecnologia, com infraestrutura. Do outro lado, falando sobre Customer Centricity, e talvez o pilar não tão novo, mas mais importante, a gente nunca teve tantos consumidores digitalizados como a gente tem hoje. Isso significa que a gente pode se fazer valer dos dados, não só do jeito que a gente vem fazendo hoje, que também é super importante, para marketing, para vendas, para growth, mas também para usar dados para construir produtos mais relevantes para os nossos consumidores. Outro ponto importante, que também é fundamental para uma companhia operar com mindset de Customer Centricity, são os silos. As empresas precisam ter um grande KPI coordenado entre todas as áreas. Esse KPI ou esse mindset precisa partir do pressuposto que clientes diferentes têm valores diferentes. E, nesse caso, LTV passa a ser a métrica core. Por fim, a gente começou o dia de hoje falando sobre a tempestade perfeita. E eu queria acabar falando sobre oportunidade. E por que oportunidade? Porque mesmo diante de todos os desafios que a gente nunca teve um consumidor intencional e digitalizado como a gente tem hoje, que é o gráfico que a gente coloca ali do lado esquerdo, onde a gente tem as flutuações da crise e penetração de internet mundial. A gente tem uma ferramenta muito valiosa nessa crise, que a gente não tinha até então. A gente tem novas tecnologias disponíveis e, por fim, a gente consegue colocar pela primeira vez as nossas ferramentas e estratégias de inteligência artificial em prol do nosso negócio. Para fechar o evento, eu gostaria de convidar o Fábio Coelho para fazer um encerramento. Obrigado. Bom, quais são as palavras que nunca foram ditas, né? Primeiro, obrigado a todo mundo por estar aqui. Eu estou voltando de férias hoje. Julho foi um mês interessante. Eu acho que quando a gente fala que a gente ficou 2 anos meio que trabalhando à distância, o que aconteceu em julho aqui para mim foi um momento que mostrou o quanto a gente precisava dar uma parada. Um monte de gente parou, tirou 15, 20 dias de férias e semana passada, finalmente, eu também sou filho de Deus, eu tive que dar uma saída. E revisando o material desse evento, eu vinha no avião dando uma olhada com Wi-Fi meio precário, então fiz um download antes e olhava e falei, puxa vida, que bacana. A gente vai voltar para um evento presencial com um foco específico de indústria, que eu acho que é onde o Google consegue se diferenciar tão bem como parceiro de negócios de vocês. Não tem nada melhor do que o conhecimento com a profundidade setorial para ajudar a resolver problemas de negócios e fazer as provocações certas. Aqui hoje, nós tivemos várias dessas provocações. Esse slide final do mal aqui está super legal, né? Se você não sai do 4 para o 2, você é capaz de sair para o 1 e depois descer para o 3 lá embaixo. E aquilo ali mostra, muito mais do que um pitch de venda, a necessidade da gente ser smart. Aí eu pego alguma coisa falada pelo Brett aqui, que foi bem... chamou muita atenção, que a gente falou de smart countries, smart cities, na verdade smart companies, né? Companhias que sabem utilizar informação, insight, estruturas e talento e pessoas para que elas possam lidar com essa transformação. Na minha semana de férias, eu parei para dar uma olhadinha, né, como é que o mundo estava indo. Além daquelas coisas todas que aconteceram aqui, ainda quase teve uma crise Estados Unidos-China. E sempre que a gente tem tanta coisa mudando ao redor do mundo, ao redor da gente, né? O mundo somos nós, talvez o elemento mais forte que fique é a paralisia. A gente vai olhar e falar, putz, parou, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. E o que eu queria trazer aqui para vocês, como fechamento desse evento, é a reflexão do chamamento. A gente está voltando, o mundo está voltando.
Acho que aqui no Brasil, que a gente sempre dizia que o Brasil só começa depois do carnaval, e sempre foi uma meia-verdade, esse julho, para mim, foi um grande carnaval, sabe? As pessoas super cansadas, as pessoas precisando de colo, de carinho, as pessoas precisando descansar, as pessoas precisando renovar seus horizontes, e de repente começa agosto. Eu acho que o Brasil, nesse agosto, setembro, outubro, novembro, aí vai ter mais uma correria grande. E a nossa proposta, que ela funciona atemporalmente, é a proposta de trabalhar com cada um de vocês, com cada um e uma de vocês, das empresas que vocês representam, para tentar encontrar esse smartness que tem a ver com como a gente consegue ajudar vocês a gerar o máximo de valor possível para o negócio de cada um de vocês. Então, depois a Mônica, o Mal, Marcel, Patrícia, o time todo que estava aqui, o Rod Carvalho, eles podem ajudar nessa execução. Eu estava conversando com um colega aqui, um cliente nosso aqui durante o coffee break, falando o seguinte: olha, a gente está aqui há 10 anos, não sei se isso é bom ou ruim, mas é o que é, né? Eu e a Mônica, a gente tem 10 anos aqui juntos, trabalhando nesse mercado, tentando desenvolver mercado, com vários de vocês que estão aqui, como clientes ou como ex-googlers que estão aí no mercado. A nossa proposta é fazer um trabalho hoje, amanhã e sempre, e que a gente possa ser o melhor parceiro de negócio possível para a necessidade de vocês. Ao atender a necessidade de vocês, a gente acaba, de alguma forma, viabilizando a nossa, que é gerar crescimento, poder valorizar pessoas, continuar buscando conhecimentos legais, trazendo eventos para o nosso país aqui, para que a gente possa ter um mercado mais eficiente. Então, a despeito de tudo que acontece lá fora, fica o chamamento para a gente continuar trabalhando, para a gente buscar, com a energia necessária, com a responsabilidade necessária, desdobrar isso aqui em planos de negócio, desdobrar isso aqui em iniciativas, para que juntos a gente possa navegar para que as empresas fiquem mais fortes, mais longe do último quadradinho ali, do quadradinho 4, e com isso a gente vai gerando crescimento, vai chegando negócio para o nosso Brasil, tá bom? Então, gente, mais uma vez, estou muito orgulhoso de ver um trabalho tão bem feito pelo time que trabalhou aqui. Eu nem olhei esse trabalho até ontem, o que é ótimo, né? Você saber que você pode sair tranquilo. Estou muito feliz e honrado com a presença de vocês para passar a manhã toda aqui conosco, aqui no Google. E deixo aqui o nosso muito obrigado e vamos desdobrar esse negócio, vamos transformar isso aqui em oportunidades, tá bom? Obrigado a todo mundo, ótimo evento. Strangely happy where I am, yet wonder what could be. It's not a case of needing more or wanting to be free. I could go and just explore, sail the 7 seas, and know that I'd find nothing more. I come back on my knees. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. There's no way I can win. If I win, I lose. But then if she wonders, she'll be wearing out my shoes. She'll be wearing out my shoes. She'll be wearing out my shoes. What I need is here now. That's what's good for me. Keep me always guessing